Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo do livro dos Números. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, sua caneta, se assim você deseja, e acompanhar o estudo que nós vamos fazer. Hoje nós vamos estudar o capítulo 15 do livro dos Números. Então pegue a sua Bíblia, abra no capítulo 15 do livro dos Números. Desde já eu quero agradecer a você que está inscrito no canal, que acompanha os estudos fielmente desde que nós iniciamos, Desde Gênesis. O nosso propósito é estudar todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Muito importante para nós. Então, muito obrigado a você que tem acompanhado o estudo, a você que acompanha as reflexões que nós postamos uma vez por semana também, cada semana um tema, de reflexão de alguns minutos, para nos ajudar na vida espiritual também. E o estudo da Sagrada Escritura é muito importante, pois é através deles, do estudo, que nós aprendemos a conhecer Deus, a entender a revelação de Deus na humanidade e a ação de Deus a propósito da salvação. E entendendo o Primeiro Testamento, conseguimos compreender o Segundo. Por isso é muito importante o estudo, ok? Vamos lá então para a leitura, capítulo 15, são 41 versículos. Então vamos para a leitura atenta deste capítulo e logo depois o estudo dele, tá? O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: quando entrares na terra de vossa habitação, que eu vos hei de dar, e oferecerdes ao Senhor algum sacrifício pelo fogo, seja holocausto, seja um simples sacrifício, quer em cumprimento de um voto, quer como oferta espontânea, ou por ocasião de uma festa, para apresentar uma oferta de agradável odor ao Senhor, com vossos bois ou vossas ovelhas, aquele que fizer essa oferta apresentará ao Senhor, em oblação, 1/10 de flor de farinha amassada com 1/4 de hin de óleo. E para a libação acrescentará 1/4 de hin de vinho, ao holocausto ou ao sacrifício de cada cordeiro. Para o carneiro oferecerás 2/10 de flor de farinha amassada, com 1/3 de hin de óleo, ajuntando uma libação de 1/3 de hin de vinho, como oferta de agradável odor ao Senhor. Quando oferecerdes um touro em holocausto ou em sacrifício para o cumprimento de um voto, ou um sacrifício pacífico ao Senhor, darás com o touro uma oblação de 3/10 de flor de farinha amassada, com meio hin de óleo, ajuntando uma libação de meio hin de vinho. Isso é um sacrifício feito pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. O mesmo se fará para cada boi, cada carneiro, cordeiro ou cabrito. Assim fareis para cada um desses sacrifícios, seja qual for o número das vítimas que oferecerdes. Todos os nativos procederão do mesmo modo. Quando oferecerem um sacrifício pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. Se um estrangeiro que habita no meio de vós, ou qualquer outro homem
que venha mais tarde a se estabelecer entre vós, oferecer um sacrifício pelo fogo de agradável odor ao Senhor, fará o mesmo que vós. Só haverá uma lei, a mesma para vós, para a Assembleia e para o estrangeiro que habita no meio de vós. Esta é uma lei perpétua para vossos descendentes. Diante do Senhor será a mesma coisa, tanto para vós como para o estrangeiro. Haverá uma só lei e uma só regra para vós e para o estrangeiro que habita no meio de vós. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: quando chegardes à terra para onde vos levo, e comerdes o pão daquela terra, reservareis uma oferta para o Senhor. Essa oferta será um bolo feito das primícias de vossa farinha. Vós a separareis como se separa a oferta da eira. Como primícias de vossa farinha, vós e vossos descendentes separareis uma oferta para o Senhor. Se pecardes involuntariamente, deixando de observar um desses mandamentos que o Senhor deu a Moisés, tudo o que por ele vos ordenou, desde o dia em que o Senhor vos deu os seus mandamentos, e daí por diante, em vossas gerações futuras, se alguém pecar involuntariamente e a Assembleia não o tiver notado, toda a Assembleia oferecerá em holocausto de agradável odor ao Senhor um novilho, com sua oblação e sua libação, segundo o rito prescrito, bem como um bode em sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará a expiação para toda a Assembleia dos israelitas, e lhes será perdoado, porque é um pecado involuntário. E apresentarão sua oferta ao Senhor, um sacrifício feito pelo fogo, e o seu sacrifício pelo pecado, para reparar o seu erro. Será perdoado toda a Assembleia dos filhos de Israel, e ao estrangeiro que mora no meio deles, porque é uma culpa que todo o povo cometeu involuntariamente. Se for uma só pessoa que pecou involuntariamente, oferecerá uma cabra de 1 ano em sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará a expiação diante do Senhor por essa pessoa que pecou involuntariamente. Feita a expiação, será perdoada. Tereis uma só lei para aquele que pecar involuntariamente, quer sejam israelitas, quer sejam estrangeiros que habitem no meio deles. Aquele, porém, que pecar conscientemente, ultraja o Senhor. Ele será cortado do meio de seu povo, porque desprezou a palavra do Senhor e violou o seu preceito. Será cortado e levará o peso de sua iniquidade. Ora, aconteceu que, estando os israelitas no deserto, encontraram um homem ajuntando lenha num dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha levaram-no a Moisés e a Araão, diante de toda a Assembleia. Eles colocaram-no
em guarda, pois não estava ainda determinado o que se lhe devia fazer. O Senhor disse a Moisés: que esse homem seja punido de morte, e a assembleia o apedreje fora do acampamento. Levaram-no para fora do acampamento, e toda a assembleia o apedrejou, e ele morreu, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que façam para eles e seus descendentes borlas nas extremidades de suas vestes, pondo na borla de cada canto um cordão de púrpura violeta. Fareis essas borlas para que, vendo-as, vos recordeis de todos os mandamentos do Senhor e os pratiqueis, e não vos deixeis levar pelos apetites de vosso coração e de vossos olhos, que vos arrastam à infidelidade. Desse modo vós vos lembrareis de todos os meus mandamentos, e os praticareis, e sereis consagrados ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Bem, esta é a leitura do capítulo 15 do livro dos Números, que nos propomos a estudar no dia de hoje, ok? Então, como eu disse no início, ela é um pouco extensa a leitura, são 41 versículos, mas é importante ler o capítulo todo calmamente para compreendermos o seu contexto e entendermos a mensagem deste capítulo, ok? Então, o capítulo 15, ele interrompe a narração sobre a vida no deserto. Nós vimos aqui que há uma interrupção sobre a vida, sobre o cotidiano no deserto, como a gente vinha fazendo, estudando até o capítulo 14, o estudo anterior que fizemos. Os versículos de 1 a 31 do capítulo 15 dedicam-se à prescrição sobre as oferendas e as libações que os israelitas deveriam observar quando instalados na terra que o Senhor ia dar-lhes. Então, essas são as prescrições que o israelita tinha que observar depois que estivesse instalado na terra prometida. Ok? Para entendermos até aí este contexto. Este ciclo de prescrições encerra a norma sobre os sacrifícios de expiação que são oferecidos, por faltas cometidas indevidamente ou inadvertidamente, melhor dizendo. Então, esse sacrifício de expiação é oferecido por um pecado involuntário, como nós vimos aqui muitas vezes aparecer esta palavra. Um pecado involuntário, tá? Uma distração, alguma coisa do tipo, tá? A norma sobre os sacrifícios. Então, sobre as faltas cometidas involuntariamente, que eram perdoadas. Aparecem também a advertência de que aquelas faltas cometidas de maneira consciente, como nós vimos aqui, em hebraico, a palavra consciente quer dizer com a mão no alto, né? Não teriam perdão neste contexto do capítulo 15 do livro dos Números. Então, as faltas cometidas conscientemente
Eu sei que está errado, mas eu vou fazer. Já ouviram essa frase? Eu sei que está errado, mas mesmo assim eu vou fazer. Esse é um pecado consciente que a pessoa comete, ou uma violação de alguma norma consciente. Eu sei que é errado, mas eu faço. Então, nesse contexto, esse pecado não tem perdão. No capítulo 15 do livro dos Números. Repito, em hebraico, a maneira consciente significa com as mãos no alto. Então, esses pecados não teriam perdão. Resultariam na exclusão da pessoa que as cometessem, eles eram excluídos da comunidade. No contexto do livro dos Números, que fique bem claro isso para nós, tá? Isso está no versículo 30 seguintes. Os versículos de 32 a 41 narram um caso de condenação à morte de um homem que foi surpreendido trabalhando em dia de sábado. O judeu israelita não podia caminhar mais que 1 quilômetro no dia de sábado, muito menos executar qualquer tarefa no dia do sábado. Era muito rigoroso a lei do sábado, né? A lei do repouso sabático. Então aqui nós temos uma condenação de alguém que foi pego trabalhando no dia do sábado. Diz o texto que esse homem estava apanhando lenha, né? Então o que acontece com esse homem? É claro que não temos que tomar em sentido literal tal rigidez e intransigência da parte de Deus. Muito importante a gente ver isso, porque no texto que está escrito, a corrente sacerdotal que redigiu o livro dos Números coloca na boca de Deus a condenação desse homem. Mas nós não podemos entender o texto de forma literal. Nós não podemos entender o texto ao pé da letra, como se Deus fosse muito intransigente, como se Deus fosse muito rígido com a norma da lei. Deus não é assim. Que fique bem claro isso para nós. A Sagrada Escritura usa termos, né, para compreender isso. A classe sacerdotal colocou isso, né, para orientar o povo, para que o povo cumprisse de uma maneira ou de outra esta norma do sábado, tá? Então, recordemos que os autores bíblicos colocam na boca de Deus aquilo que acham necessário e conveniente para a vida da comunidade. Entenderam até aqui? Então, Deus não é nenhum carrasco. Não é Deus que mandou apedrejar esse homem que estava trabalhando no dia de sábado, tá? Os autores bíblicos colocam na boca de Deus aquilo que acham necessário e conveniente para a vida da comunidade. Talvez este relato, esta condenação, talvez esse relato exemplar tenha se tornado necessário para aquela época, para aquele povo, para ensinar o povo a cumprir o ciclo semanal de trabalho e de descanso. Uma maneira de forçar o povo a parar no dia de sábado. Então esse relato pode ter servido como um exemplo nesse sentido, tá? Mas Deus não condena ninguém à morte, ok? Deus é amor, Deus é o Deus da vida. É esse Deus que nos foi revelado. É esse Deus que nós conhecemos. Portanto, é um perigo ler a Bíblia no sentido literal e querer entender como está aqui. É uma leitura fundamentalista que distorce a imagem de Deus. Eu venho falando isso desde o início dos nossos estudos, tá? Para que a gente compreenda isso, para que a gente saiba ler nas entrelinhas o que aqui está escrito, tá? Então é conveniente para a vida da comunidade.
Talvez esse relato exemplarmente tenha se tornado necessário para ensinar o povo a cumprir o ciclo semanal de trabalho e de descanso. Ok? Note-se que o processo daquele homem termina com a ordem de que todos elaborem borlas e franjas que deviam pender de suas roupas, de suas túnicas, como recordação das ordens e preceitos de Deus. Então, depois dessa condenação à morte por apedrejamento, lapidação, que nós falamos, fora do acampamento, esse relato termina com essa norma, para eles tecerem borlas, para andarem penduradas nas suas vestes, nas suas túnicas, que ao olhar para essas borlas, que eram de cor púrpura, violeta, como nós vimos aqui, quando o povo olhasse para essas borlas, recordassem dos mandamentos de Deus e procurassem cumpri-los rigorosamente. Esse era o objetivo, ok? Depois disso tudo, foi elaborado, então, esse tipo para fazer memória aos israelitas. Toda vez que eles verem aquelas borlas penduradas nas túnicas, lembrarão dos preceitos de Deus e vão cumprir com rigorosidade. Ok? Em todo caso, a atitude e o comportamento em relação ao sábado ou a qualquer outro preceito e sua posterior evolução são matérias veementes de denúncias por parte de Jesus. Jesus, no Novo Testamento, ele está sempre denunciando esses excessos, denunciando esses exageros da lei. Ele não aprova os exageros da lei. Ele não aprova o rigorismo da lei, que o rigorismo da lei é incapaz de salvar alguém. Então, tudo isso são matérias de denúncias por parte de Jesus. Todo esse relato que nós vimos aqui no capítulo 15. Além do mais, é ele, o próprio Jesus, que se autodefine como Senhor também do sábado. Isso está em Lucas capítulo 6, versículo 25. Você pode conferir lá. E que lhe devolve o valor de mediação. O sábado tinha de estar a serviço do ser humano e não o ser humano a serviço do sábado. Isso ele vai dizer também no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27, tá? Então, nós precisamos entender esse contexto, o porquê deste relato, o porquê que eles redigiram este texto falando de uma condenação de um homem que violou o sábado por estar trabalhando e entender que os escritores sagrados colocam na boca de Deus aquilo que é melhor para a comunidade. Um relato assim fará com que a comunidade seja mais séria. Vamos dizer na nossa linguagem popular, o povo vai passar a seguir a Deus não tanto por amor, mas por medo. E é exatamente este medo de Deus que Jesus vai quebrando no Novo Testamento e vai ensinando que o rigor da lei é estéril. O rigorismo da lei não está, muitas vezes, a favor da vida e não aproxima ninguém de Deus. Ao contrário, o rigorismo da lei nós vimos aqui no contexto do livro dos Números, do capítulo 15, que ele afasta a pessoa de Deus. Jesus vem trabalhar isso a partir do Novo Testamento. E principalmente dizer que o sábado,
ele está a serviço do ser humano e não o ser humano a serviço do sábado, tá? Então, esse é o sentido do capítulo 15 que nós precisamos ler e compreender segundo a teologia do capítulo 15 do livro dos Números e a sua mensagem, ok? Espero que tenham gostado do estudo. Espero vocês para o próximo estudo, que é o capítulo 16 do livro dos Números. Vamos dar continuidade. Espero vocês. Até lá. Um abraço a todos.